Bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito para vocês, por vocês, nossos colaboradores e trabalhadores da saúde. Hoje nós vamos tratar sobre o tema meditar. E eu quero saber se vocês sabiam que a meditação, meditar, faz parte para a melhoria do seu bem-estar, da sua saúde. Então, para conversar sobre isso, nós trouxemos e convidamos a doutora Cíntia Áurea Locatelli de Almeida, que é médica e que trabalha lá na UBS Real Parque. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Obrigada. Para tratar desse assunto. Afinal de contas, ela que trabalha lá como clínica médica e está desenvolvendo, na clínica médica, e está desenvolvendo esse projeto do tema de meditação. E ela desenvolve isso não só ali dentro, mas ela que é fundadora da ONG Instituto Ser Humano, também traz com ela esta prática no seu dia a dia. O que eu acho que é melhor ainda, porque não é só uma especialista da área, mas ela utiliza dessa ação para a melhoria do dia a dia dela, nas atividades dela, do dia a dia corriqueiro dela. Então, primeira questão para você, Cíntia, que me faz aqui pensar o que te levou a tudo isso, o que te atraiu dentro desse tema. Tema que, como nós estamos conversando, cada vez mais a gente observa trabalhos científicos com o tema da meditação como um auxiliar ao bem-estar, à melhoria da saúde das pessoas. Então, seja bem-vinda. Muito bom estar aqui participando desse programa, queria agradecer o convite. E para mim a meditação é uma coisa relativamente recente, mas eu tenho uma busca que é muito antiga, desde sempre. E uma busca por me conhecer mais, por estar mais em contato comigo mesma, por conhecer, por saber quem eu sou, essas questões básicas do ser humano, saber quem eu sou, para que eu vim, o que eu vim fazer aqui. Afinal, uma localização geral, né, que às vezes falta para a gente. Uma localização geral, exatamente. E aí nessa busca, eu passei por vários caminhos, trabalhei com várias coisas e nessa busca eu acabei encontrando a meditação, que para mim foi um encontro de alma, assim, um encontro de ser. Adorei a meditação e continuo praticando e ensinando isso também. E de onde saiu essa ideia de levar isso para dentro da UBS, dentro da Unidade Básica de Saúde? Como iniciou esse projeto? Na verdade, os efeitos da meditação para a saúde são impressionantes. Então, eu, como médica clínica, não podia ignorar esses efeitos, porque a gente sabe os efeitos que o estresse causa no nosso corpo, é impressionante. Então, como clínica, para mim estava sendo muito bom. Então, como para mim estava sendo muito bom, com certeza ia ser bom para os meus pacientes também. Agora, isso não é uma observação somente sua. A gente percebe pelos trabalhos científicos e de revistas Qualizar, né, de qualidade superior, inclusive as revistas que trazem realmente trabalhos bem feitos, mostrando essas evidências. Né? O que é, afinal, essa meditação? Então, a palavra meditação vem de meditare, que significa levar para o centro, levar para dentro. Colocar a sua atenção dentro, colocar a sua atenção no centro, no foco de tudo. E a meditação, existem milhares de técnicas de meditação diferentes, mas todas elas têm o mesmo propósito. O propósito é saber quem você é, trazer você em contato com aquilo que você é verdadeiramente. Porque nós acreditamos, eu acredito, que nós fomos nos perdendo mesmo no nosso processo cultural, nós fomos nos perdendo de quem nós somos. A gente vive uma sociedade de muito estresse, onde a gente se esquece da nossa verdadeira essência. Então, esse processo da meditação é um processo de trazer você de volta para quem você é de verdade. Mais relaxado, menos estressado, mais amoroso, mais compassivo. E as pesquisas científicas mostram exatamente isso. Tem muitas pesquisas muito interessantes. Se você quiser, eu posso contar algumas depois. Mas eu quero saber, sim. Aliás, nós queremos saber. Eu acho que esse é o mote do nosso programa, né? Levar essa informação para que as pessoas sintam, né, que saúde, que é esse nosso desejo, né, de ter uma qualidade física, mental, psíquica, no seu dia a dia, equilibrado. Agora, este equilíbrio está cada vez mais difícil da gente alcançar.
Com certeza. A gente vive uma cidade extremamente estressante, né? E aí eu te pergunto, foi isso que fez que você levasse o projeto para dentro da UBS Real Parque? Na verdade, o que me fez pensar em fazer isso foi ver o nível de estresse dos meus pacientes e a quantidade de problemas relacionados a esse estresse. Pelo que eu sei, não só dos pacientes, mas dos funcionários. Dos funcionários também, com certeza. E ali você começou o projeto exatamente com eles? Eu estou começando o projeto com os funcionários. Sim. Primeiro nós estamos fazendo um grupo de funcionários. E é muito interessante ver a resposta, porque, na verdade, no cotidiano, na nossa vida cotidiana, a gente tem muito pouco tempo para pensar em nós mesmos, pensar na gente mesmo. E quando você dá para o funcionário um tempinho, ou para o paciente um tempinho, onde ele vai olhar para ele, onde ele vai poder relaxar, fazer uma resposta de relaxamento que dê uma tranquilidade para ele, ele aproveita isso com muito desejo, porque é muito raro no nosso cotidiano, né? Esse tempo para nós mesmos, né? Agora, você trabalha com um tipo de meditação ou um tipo dos diversos tipos de meditação que existem. Exatamente. Os trabalhos, a maioria deles, falam em meditação transcendental. E quais os outros tipos de meditação que existem? Ou, afinal de contas, quais são as diferenças delas? Existem muitos tipos de meditação. Por exemplo, a meditação clássica, o que as pessoas acham é que meditar é aquela coisa de ficar sentadinha lá em posição de lótus, assim, com mãozinha assim. Nem todo mundo consegue fazer, né? Nem todo mundo. Aliás, a maioria das pessoas não consegue. E a maioria das pessoas também tem a ideia de que a meditação deve parar a sua mente. E elas parar de pensar. E isso é um problema, porque a gente não consegue parar a mente, ou a gente não consegue sentar na posição de lótus. Então, a maior parte das meditações, ela é feita no sentido de fazer com que você observe. Você observa a sua mente, você observa o seu corpo, você observa você mesmo. E com isso, é mais fácil do que isso, de ter que parar a mente a qualquer custo, sabe? Quer dizer que meditar é um autorreconhecimento até da sua postura, da sua colocação, seja em pé, sentado, na forma que for, mas você se conhecer e tentar abstrair isso para melhorar a sua postura. Perfeito. Então, por exemplo, quer ver, olha, tem técnicas de meditação que são técnicas de meditação caminhando. As pessoas caminham, contando os seus passos, e com isso elas fazem a meditação. Tem uma técnica muito bonita, que é uma técnica sufi, que é girando, é dançando, é uma dança, onde eles giram e esse giro é a meditação. Existem danças meditativas, existem muitas formas de meditação diferentes. Meditações que trabalham mais com o corpo, com respiração. São tantas que não dá nem para a gente descrever. Mas você trabalha com algo específico. Eu trabalho com algo específico, exatamente. Quais são como é que você trabalha isso lá no seu projeto? Então, eu trabalho com duas formas de meditação mais clássicas, que elas duas são muito parecidas. É uma meditação Ishaya e uma meditação ligada a um curso em milagres. Essas meditações me atraíram porque elas são extremamente simples, muito simples. Elas usam umas técnicas, usam umas frases, que você deve colocar a frase, pensar a frase no seu... Você pode pensar com os olhos abertos, com os olhos fechados, não importa. Você pensa a frase, solta e observa. A frase é utilizada para trazer a sua atenção, tirar a sua atenção da loucura, do estresse cotidiano e trazer você para esse momento. Tirar você do passado, tirar você do futuro e trazer você para esse momento. Quando você fica nesse momento observando, você toma melhores decisões, você faz as coisas com muito mais calma, você é muito mais eficiente em tudo que você faz. Então é essa a ideia dessa meditação. É uma meditação extremamente simples. E por isso ela me atraiu tanto e me atraiu também a ideia de fazer com as E você tem notado resposta nesses 30 dias iniciais que você teve? Uma resposta em que sentido? Então, a resposta principal que as pessoas têm me dado é a resposta de que elas se sentem mais relaxadas, elas se sentem mais tranquilas, elas dormem um pouco melhor. Nós estamos com muito pouco tempo ainda do projeto, mas onde eu já fiz com outras pessoas, na ONG, as respostas são muito parecidas, assim, mais tranquilidade, mais paz, mais o corpo se sente melhor, mais tranquilo. As pesquisas mostrando os benefícios da meditação são muitas mesmo, né? Eu trouxe aqui alguns números, não sei se você quer que eu te mostre. Vamos lá. Olha aqui,
quer ver que interessante? Foi feita uma pesquisa interessante nos Estados Unidos, mostrando, pegaram as pessoas que tinham patologias, hipertensão, diabetes, que tinham patologias diversas. Entraram num programa de meditação de 8 semanas e mostraram, depois dessas 8 semanas, o que acontecia com elas. Então, mostraram que o número de consultas que elas necessitaram depois dessas 8 semanas diminuiu em torno de 35%. O número de queixas delas que necessitavam levá-las ao médico. A asma, por exemplo, melhorou em 49%. As artrites diminuíram os sintomas em 40%. Diminuiu a porcentagem de cesarianas em 56%. Diminuiu 80% dos pacientes hipertensos tiveram uma melhora da sua hipertensão e 16% deles puderam suspender a medicação. Então, são resultados impressionantes, não são? Você imagina, nós temos 9% das pessoas têm hipertensão. Se 16% desses 9% puderem ficar sem medicação, é uma bênção, né? Dentro desse projeto, você pretende também apresentar algum trabalho com relação a isso? Eu não pensei em fazer um trabalho científico, não. Não está nesse escopo, não? Não está nos meus planos, mas de repente podemos fazer. Acho que é uma coisa que é uma proposta que eu não pensei nela ainda. Sou Paulo Fernando, estou aqui apresentando o programa Saúde em Questão, que é transmitido através do canal profissional, e estamos aqui conversando sobre o tema meditar. Meditar como um auxiliar para o seu bem-estar, para a sua saúde, e que cada vez mais nós temos esses trabalhos sendo mostrados do benefício da meditação para o dia a dia das pessoas. E, para isso, nós estamos aqui com a doutora Cíntia Áurea Locatelli de Almeida, que é clínica lá no hospital, na UBS Real Parque, e que exerce a sua atividade e que desenvolveu esse projeto. Para tirar a sua dúvida, que caso você tenha ou queira fazer alguma pergunta, mande para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br. Nós transmitiremos então a doutora Cíntia. Se você tiver alguma sugestão também de tema, pode mandar para nós e a nossa produção vai poder providenciar para a gente estar convidando pessoas para tratar aqui de qualquer outro assunto que você queira saber no nosso programa Saúde em Questão. Bom, pelo que eu entendi, e como você mesmo falou, meditar é algo muito simples. É simples mesmo? É simples. Parece difícil porque as pessoas têm ideias de como a meditação deve ser, mas não é. Eu sempre comento que todos nós já tivemos experiências meditativas. Por exemplo, você está numa praia maravilhosa e de repente você entra naquele êxtase, que lindo. Isso é uma experiência meditativa, é uma experiência de paz, que te traz aquela paz. Muitas mulheres relatam isso, por exemplo, quando elas têm o seu filho, durante o trabalho de parto, de repente vem aquela paz. Aquele estado é um estado meditativo. São estados meditativos que são naturais, que acontecem no nosso cotidiano. A diferença desses estados meditativos para a meditação é que a meditação você busca isso conscientemente. É a única diferença. E é extremamente simples, pelo menos as técnicas que eu tenho praticado são muito simples. Você pode fazer, eu posso fazer aqui agora. Estou aqui conversando com você e estou fazendo. Estou entrando nesse espaço mais quieto e mais silencioso dentro de mim. E esse processo, obrigatoriamente, eu tenho que ter um mantra, eu tenho que ficar repetindo alguma frase, ou isso é apenas uma técnica utilizada para te abstrair para tirar o seu cérebro de funcionamento? Isso é uma técnica. Existem várias outras meditações que não usam mantras. Por exemplo, a que eu falei do giro derviche não usa mantra, é só o movimento. Ou as meditações budistas, por exemplo, tem muitas que se concentram. Elas se concentram numa questão, num koan, por exemplo, ou elas se concentram num certo sentimento, numa certa emoção, né? E aí não usam mantras, mas muitas técnicas usam mantras, sim. Agora, acho que o grande mal do século XXI, que tem, além do estresse, da depressão, a insônia, acomete muitos pacientes. A gente sabe que a insônia, além de comprometer o dia seguinte,
ela pode comprometer a pressão arterial, ela pode comprometer o próprio dia a dia, relacionamento das pessoas passam a ser muito estressantes. Como que a meditação pode ajudar essas pessoas? Ela vai meditar em que momento? Uma coisa que a gente recomenda muito para as pessoas é que elas meditem antes de dormir. Porque a maioria das pessoas não tem uma prática que elas possam fazer antes de dormir. Antes de dormir, elas estão lá na televisão, no computador, naquele agito. E aí, a hora que quer que a mente se acalme, ela não se acalma, né? Então, meditar antes de dormir é uma prática muito legal. Você deita, como se você fosse dormir mesmo, e começa a meditar. Começa a entrar nesse estado. E com isso você entra no sono de uma forma muito mais tranquila e relaxada. E o seu sono é muito mais tranquilo e relaxado. Mas como é que eu esqueço a conta para pagar? Como é que eu esqueço que eu tenho que acordar no dia seguinte? O Fantástico acabou de terminar e eu não consigo pegar no sono. Como é que eu faço para... Perfeita a sua pergunta. A ideia essa meditação que eu trabalho, ela trabalha com algumas frases. Elas não são repetidas como mantra, mas são algumas frases. E essas frases, elas te ajudam a tirar a sua atenção, porque aquilo que a gente coloca a nossa atenção cresce. Por exemplo, você coloca a sua atenção nas contas para pagar, as contas para pagar viram um inferno na sua vida. Você tira um pouco a sua atenção das contas para pagar e leva a sua atenção para essa frase. E com isso, você entra num estado que é mais calmo. E com isso, você pode pegar no sono. E às vezes, durante esse processo de meditação, te vem insights de como resolver essas contas para pagar, que às vezes com a mente muito estressada, você não conseguia ter esses insights. Então a gente fala que a meditação auxilia muito, ela te transforma, faz com que você fique mais criativo para lidar com os problemas do cotidiano também. Ela não é uma fuga dos problemas do cotidiano. Pelo contrário, ela te ajuda a lidar melhor com esses problemas do cotidiano. Isso é demonstrável através da ressonância magnética? Consegue-se mostrar isso, a ação da meditação antes e depois, ou da pessoa estressada antes e depois? Já é possível a ressonância magnética ou documentar isso através da ressonância magnética? Com certeza, com certeza. Eu trouxe uma fotografiazinha aqui. Não sei se vai ser possível, mas vamos tentar. Não tem problema. Está aqui? Não está. Pode deixar. O que acontece com a ressonância magnética é assim. Hoje nós temos a ressonância magnética funcional. A ressonância magnética funcional, ela é uma ressonância magnética que vê o cérebro em funcionamento. E uma das coisas que se mostrou é que o cérebro da pessoa muito estressada, ele tem como se fossem uns buracos funcionais aqui no cérebro. Tem certas partes do cérebro que não funcionam. E elas não funcionam por causa do nível de estresse. O estresse agudo faz isso, mas o estresse crônico faz muito mais. E eu falo que nós vivemos uma sociedade que o estresse não é... Na verdade, não são buracos, são áreas que não estão funcionando. Áreas não funcionantes, né? exatamente. E é exatamente na região frontal. Ou seja, isso daí mostra efetivamente que é uma área ocupada por uma série de vamos dizer assim, de pensamentos que estão ali e que numa pessoa desestressada aquilo estaria mostrando uma área funcionante. Uma área funcionante, exatamente. Essas áreas, a área frontal do cérebro é a área responsável pela tomada de decisões. A gente fala que é o gerente do cérebro, é a área responsável por ver as coisas todas de uma forma mais global. E essa área, quando a gente está muito estressado, a gente sabe disso. Quando você está muito estressado, você só vê o problema. Você não consegue enxergar as coisas de uma forma mais aberta para poder ver soluções aonde você só vê o problema. Então, na ressonância magnética, isso é evidente. Tem buracos funcionais no cérebro e o cérebro de uma pessoa sem estresse, aquela área está toda preenchida. Agora, para fazer a meditação, eu preciso estar em algum lugar especial? Eu preciso estar de frente para o mar? Ou eu posso, ali na Avenida Paulista, sentado, ou na UBS, sentado, aguardando a minha consulta, também ter esse momento de relaxamento? Você falou que aqui você estava centralizando o seu pensamento em alguma coisa. Ao mesmo tempo, você não deixou de falar, você não deixou de explicar, não deixou de manter um raciocínio lógico dentro da nossa conversa. Como é que é isso? Então, a prática da meditação, ela pode ser feita de duas formas. Uma forma é a forma clássica, e ela é necessária sempre, ser feita essa forma clássica onde você fecha os olhos e entra
para dentro de você. Essa é uma forma de meditação. Junto com essa forma de meditação, você pode fazer essa mesma meditação com os olhos abertos. Elas são complementares, não é que você deve fazer uma ou outra, você deve fazer uma e a outra juntas. E elas atuam de forma diferente. Por exemplo, para lidar com os estresses do cotidiano, se eu agora volto aqui um pouquinho, coloco uma dessas frases, dessas técnicas que eu uso, e volto aqui, meu corpo dá uma relaxada, minha mente dá uma relaxada, e eu posso falar com você com mais profundidade, com mais clareza, né? Então, essas técnicas podem ser usadas, sim, com os olhos abertos, com os olhos fechados, na fila do banco, dentro do metrô, dentro do ônibus lotado, tomando chá de cadeira em algum lugar, não tem nenhum problema. Quer dizer, não é uma coisa que você precisa, não, eu preciso estar em silêncio, eu preciso me trancar na minha sala, eu preciso ter aquele momento de relaxamento. Algumas pessoas confundem um pouco relaxamento e meditação. Você consegue explicar para nós um pouco a diferença? Por exemplo, aquela pessoa que gosta de tirar aqueles 15 minutos de sono ou de siesta, né? É bom também? Funciona como uma meditação ou são coisas totalmente diferentes? Perfeito. Na verdade, assim, o sono é um estado natural de relaxamento, né? O dormir é um estado natural de relaxamento. Ele é extremamente necessário para a gente poder estar equilibrado. Se você quer deixar uma pessoa maluca, deixa ela sem dormir. Faz com que ela não consiga dormir. Isso é uma técnica de tortura, né? Não deixar a pessoa dormir, não deixar a pessoa sonhar. Então, o sono é uma forma natural de fazer isso, mas ele não é uma meditação em si. A meditação é uma busca consciente desse estado de relaxamento mais profundo. E esse estado de relaxamento mais profundo, você consegue com técnicas específicas, não é só no dormir. Esses 15 minutos de siesta são perfeitos. Eles são muito bons para a saúde, as pessoas que fazem a siesta vivem mais. Mas ele não é uma meditação. Não. Agora, você conseguiria dar um exemplo ou fazer uma meditação, demonstrar esse tipo de ação agora aqui para a gente? Por exemplo, olha, eu posso agora estando sentada aqui, e posso pedir inclusive para você me acompanhar, eu posso, por exemplo, colocar a minha atenção no meu rosto e sentir o meu rosto, a máscara do rosto, normalmente a gente tem o rosto meio contraído e tal, sentir a máscara do rosto se soltando. Ou eu coloco meus braços aqui e deixo o peso dos braços apoiar na minha perna. Ou eu sinto meu peito e sinto a minha respiração, o ar entrando, o ar saindo. Você vê que naturalmente a minha voz já diminuiu um pouquinho de tom, porque vai relaxando o corpo e vai entrando num estado que é mais relaxante e mais meditativo. E a gente percebe que a própria feição muda, né? Há uma mudança a questão que eles transcrevem na meditação transcendental é que deixar um pequeno sorriso, mas é mais para o relaxamento mesmo. E você percebe o quanto você fica contraído, né? No dia a dia. No cotidiano a gente está sempre assim, ó, tenso, duro. Né? Exato. E esse processo é uma coisa que chama a atenção. Como que você está vendo esse seu projeto dentro da UBS Real Parque, a aceitação dos funcionários, a aceitação, inclusive, do paciente? Como é que você está trabalhando com tudo isso? Então, o projeto está muito no início ainda, para eu te dizer exatamente, mas eu posso dizer para você que algumas pessoas que estão fazendo essa meditação já relataram para mim que dormem um pouco melhor, que estão se sentindo um pouco mais relaxadas, um pouco mais calmas no seu cotidiano. Mas ele está muito no início. Nós fizemos quatro reuniões, o que é ainda um pouco para a gente poder dizer como está. Mas eu posso garantir para você que as pessoas estão gostando muito, porque quando elas têm um tempo para elas mesmas, elas realmente gostam bastante e aproveitam esse tempo. Tem ajudado no relacionamento, na conversa com as pessoas? Isso sempre ajuda, né? A meditação faz com que você... Tem uma área do cérebro que também ela hipertrofia quando você faz meditação, que é a área do cérebro ligada à compaixão. Na ressonância magnética se mostra isso também. E a compaixão é a sua capacidade de estar aberto para o outro, né? Estar aberto para ajudar. Então, com certeza, a meditação ajuda nesse relacionamento entre as pessoas. E quanto tempo eu preciso para meditar? Eu preciso ficar... Quanto tempo por dia
eu posso fazer isso a qualquer momento, eu devo fazer isso a qualquer momento. Existe alguma restrição para essa meditação? Então, inicialmente se pede que as pessoas busquem ter pelo menos 2 vezes por dia onde elas possam fazer uma meditação com os olhos fechados, para elas começarem a aprender. Eu falo que é como abrir uma picada na selva. Você abre a picada, abre de novo no mesmo dia e a picada vai abrindo e fica lá. Se você fica muito tempo sem meditar, a picada fecha de novo, né? Então, a meditação é uma prática que deve ter uma certa constância. E esse é o maior problema para as pessoas aderirem à meditação. Mas 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite é suficiente para você abrir essa picada tranquilamente. Então, 20 minutos com esse reconhecimento, inclusive da postura facial, da postura ereta, coluna e tudo mais, pode ajudar. Com certeza. E isso, clinicamente, vocês vão observar a mudança da qualidade de vida das pessoas. É essa a ideia. A qualidade de vida das pessoas melhora muito, melhora o sono, melhora o relacionamento com as pessoas, melhora o desenvolvimento em escolas, tem projeto em escolas também, que diminui a violência nas escolas, mas melhora a capacidade dos alunos de aprendizado. É muito interessante, a meditação tem muitos... Esses projetos com escola também são muito interessantes, viu? Cíntia, eu quero agradecer muito a sua presença e quero que você faça o seu convite para as pessoas poderem participar com você lá no projeto. E eu acho que isso é extremamente interessante, porque o que a gente puder auxiliar para trazer um pouco mais de tranquilidade para a nossa população, que vive um momento estressante, que vive o seu dia a dia, seja pela violência, seja pelo transporte público, seja pelas dificuldades inerentes da própria sociedade que nós estamos vivendo, eu acho que é de extrema importância. E a nossa missão é exatamente transmitir. Existem coisas além da nossa medicina tradicional que podem trazer auxílio, né? Não se deve nunca esquecer que o uso da medicação tem que continuar, é apenas um auxiliar, mas que isso pode ajudar no dia a dia. Então, eu gostaria que você fizesse, já nos despedindo desse nosso programa. Perfeito. Se eu posso dizer algumas coisas a respeito da meditação, a meditação é barata, não tem nenhum custo, ela ajuda os pacientes a tomarem mais perto da sua própria vida. Então, eu acho que vale a pena espalhar esse projeto. Nós estamos começando esse projeto lá, esse projeto é um projeto piloto. Se as pessoas quiserem entrar em contato comigo, podem entrar em contato através do programa, como você colocou numa parte do programa. Mas a ideia é que esse projeto possa se expandir. Já tem iniciativas de meditação na prefeitura, dentro da área de medicinas integrativas, que são muito interessantes. Então, eu recomendo que as pessoas busquem esses projetos, porque eles são muito interessantes. Faz muito bem para a saúde, faz muito bem para si mesmo, faz muito bem para a humanidade em geral. Muito obrigado, Cíntia. Para mim também foi um prazer conversar com você. O prazer foi meu. E isso traz, assim, a gente só está querendo ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais esse mundo complexo que a gente vive. E as pessoas tendo esse autoconhecimento, podem ajudar as outras pessoas também, porque não é uma coisa difícil de se aprender, talvez difícil de se fazer, mas se aprender vai conseguir trazer benefícios para a própria saúde da nossa população e dos próprios profissionais que estão aí trabalhando. Encerramos aqui mais um programa Saúde em Questão, que é transmitido através do canal profissional pela Rede São Paulo Saudável. E eu quero agradecer a audiência de vocês. E lembrando, há uma dúvida ou se quiser entrar em contato com a doutora Cíntia, pode mandar o seu e-mail para o canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. Estaremos transmitindo diretamente. Se você ficou alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, mande a sua pergunta para nós e nós buscaremos a doutora Cíntia para responder. Até mais e até a próxima semana.